É aí que mora a confusão. Porque geralmente ou eu tenho que ensaiar muito cedo ou eu tenho que ensaiar de noite. Vou te dar um exemplo. É no período de férias, que é janeiro. Muito tranquilo organizar isso. Eu só tenho que entregar relatório e ensaiar. Então eu posso ensaiar qualquer hora do dia. Agora, como eu trabalho geralmente de segunda a quinta, sexta-feira é o dia que eu deixo. Sexta, sábado, domingo é o dia que eu separo para minha agenda de teatro. Se eu tiver que ensaiar durante a semana, eu largo do trabalho 8h30 da noite. Meu ensaio vai começar às 9, vai terminar às 11, para acordar no dia seguinte, 8 da manhã. Olá, começa agora o programa Empreender em Dose Dupla, que apresenta histórias inspiradoras de pessoas que se movem pelo empreendedorismo em várias vertentes e colocam em prática suas múltiplas facetas. No programa de hoje, quem vai compartilhar conhecimento com a gente é o Ivo Neves, ele que é especialista em gerenciamento de projetos pela FGV e psicologia da saúde ocupacional pela USP. Mas antes, vamos conhecer a história do Gabriel Vaz, formado em pedagogia. Ao ser demitido do emprego CLT, ele resolveu empreender, formando uma microempresa que fornece aulas de teatro com viés do conhecimento e saber artístico. Ele também oferece métodos que auxiliam no entendimento da inteligência emocional, aprendendo a sentir, identificar e lidar com os sentimentos e trabalhar também com as múltiplas inteligências. Vamos conferir? Ok, eu sou Gabriel Vaz, tenho 33 anos, eu sou ator e sou professor também. As minhas primeiras horas da manhã é pegar o celular, olhar o celular para ver qual que eu vou cumprir primeiro, porque na verdade não tem uma ordem muito específica. Vamos supor, se eu receber uma proposta de trabalho, né, como ator, eu vou olhar e vou responder, mas às vezes também eu pego o celular, pode ser um responsável querendo conversar comigo sobre o filho dele ou sobre como está o desenvolvimento dele. Então as minhas primeiras horas da manhã são imprevisíveis. Sou ator, sei lá, desde que eu me entendo por gente, porque a primeira peça que eu fiz, eu tinha 3 anos de idade, mas o primeiro trabalho profissional que eu fiz na TV e no cinema eu tinha 11. Então, põe uns 20 anos aí, uns 20 e poucos anos, profissionalmente eu trabalho na área. Eu acho que nessa área, você não escolhe muito trabalhar com isso, eu acho que isso que te escolhe. Porque não digo que é questão de aptidão, que é questão de talento, é como se fosse uma força maior te puxando para trabalhar com isso. Porque é muito amor mesmo pela profissão, para você continuar trabalhando, porque, sei lá, eu subi no palco eu sinto uma coisa diferente, tipo, alguém fala ação e as coisas caminham naturalmente, então é como se eu tivesse completamente vivo no momento. E, no princípio, a minha família em si, algumas pessoas me ajudaram, mas o meu pai, principalmente, pelo menos, foi contra. Então eu tive que custear os cursos, porque a gente sabe que o curso na área de teatro é bem caro, né? De teatro, na área de teatro, de gravação. Então eu trabalhei, sei lá, eu trabalhei como ambulante, por exemplo, na rua. Teve uma época que eu fiz trufa, fiz bombom e fui vender na rua. Eu já vendi roupa, eu já vendi utensílios para casa, eu já trabalhei como revendedor de produtos para salão de beleza. Isso tudo para ter o dinheiro e eu poder custear os cursos de teatro, de TV, de cinema. Então eu acho que se não fosse... Acho não, tenho certeza. Se não fosse eu procurar fazer as coisas, vender as coisas e ter planejamento financeiro para isso, eu não teria sobrevivido até agora. Então, meu caminho cruzou com a pedagogia meio que por acaso, para ser franco. Eu sempre gostei muito de criança, sempre gostei de trabalhar muito, né? Com criança. Com ser ator, cara, uma coisa que dá dinheiro para você, pelo menos no início de carreira, é você fazer infantil. Então eu fiz, sei lá, dezenas de peças infantis, entendeu? E eu gostava muito desse trato com a criança.
Meu planejamento na época era fazer psicologia. Aí eu passei na faculdade e passei em pedagogia, só que os dois cursos ocupavam o dia inteiro e eu não tinha condição financeira de ficar só estudando. Então eu optei por pedagogia, pagar uma faculdade de pedagogia que eu podia estudar de noite. Aí eu falei, depois eu vou trocar, vou fazer psicologia. Só que a verdade, quando eu comecei a estudar pedagogia, eu comecei a me encantar e eu senti um dom natural para aquilo, né? Eu via a matéria na faculdade, eu lia e entendia. E batia muito com o que eu acreditava, entendeu? Então foi uma coisa que eu me encantei por uma descoberta do destino, não foi uma coisa que eu procurei, foi uma coisa que aconteceu, que eu falei, não vou fazer isso a vida toda, e eu gostei, e eu tô fazendo até hoje. Cara, eu almejo, sinceramente, criar como se fosse uma marca, entende? Criar uma escola que trabalhe com escolas que tem esse viés pedagógico, esse viés de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento emocional. Porque o que eu percebo muito é uma certa dificuldade de trabalhar com as emoções, sabe? Do entendimento de emoções. E esse período, principalmente da pré-adolescência, e a adolescência é um período muito conflituoso. E às vezes a gente cresce, a gente se torna adulto e a gente esquece como aquele momento foram momentos de muitas perguntas sem respostas, né? É um momento complicado hormonalmente falando, é um momento complicado socialmente falando, que você não é criança, às vezes você não é adulto. Então eu queria desenvolver uma marca para que essa marca pudesse ajudar as crianças nas escolas. Então, como eu vejo ela daqui a 5, 10 anos, é que estejam outras pessoas trabalhando com o método que eu aplico. Então, como que eu consigo organizar minha agenda com a escola e com os ensaios de teatro? É aí que mora a confusão. Porque, geralmente, ou eu tenho que ensaiar muito cedo, ou eu tenho que ensaiar de noite. Vou te dar um exemplo. É no período de férias, que é janeiro. Muito tranquilo organizar isso. Eu só tenho que entregar relatório e ensaiar. Então eu posso ensaiar a qualquer hora do dia. Agora, como eu trabalho geralmente de segunda a quinta, sexta-feira é o dia que eu deixo. Sexta, sábado, domingo é o dia que eu separo para minha agenda de teatro. Se eu tiver que ensaiar durante a semana, eu largo do trabalho 8h30 da noite. Meu ensaio vai começar às 9, vai terminar às 11, para acordar no dia seguinte 8 da manhã. Entendeu? Então, eu sempre deixo a escola como uma prioridade, porque as crianças têm um horário delas e as famílias têm um horário delas. E diante desse horário que eu monto o outro horário, que é o horário do teatro e o horário de gravação, e aí assim a gente vai sobrevivendo. Já passei por vários perrengues. Nossa Senhora. Tipo, graças a Deus, eu não tenho fama de chegar atrasado em um trabalho meu. Mas eu já cheguei em cima da hora várias vezes por correria. Entendeu? O que eu tento fazer para conciliar isso é conciliar as distâncias, né? Por exemplo, se eu dou aula aqui em Niterói, eu tento que o ensaio seja o mais perto possível da onde eu estou trabalhando no dia. Se não tem jeito, eu jogo esse horário tipo para sexta-feira, por exemplo, que eu deixo vago para o teatro. Mas eu já me embolei com o horário, né? Eu tenho uma coisa chamada TDAH, e aí o TDAH ataca na gente e às vezes a gente confunde o horário. Então já aconteceu, por exemplo, de eu estar em uma outra escola. Só que como eu sei dessa minha condição, o que eu faço? Eu planejo chegar meia hora antes nos lugares. Então se eu estou no lugar errado, ainda dá tempo de eu ir para o lugar certo. Então, meus planos futuros para atuação é continuar estudando, porque o ator ele nunca para. E uma coisa legal, acho que da profissão de ator é que não tem muito isso de você envelhecer, não tem um problema de você envelhecer, né? Sendo franco, sendo homem.
né? Porque a vida para a mulher é bem difícil, né? A sociedade ainda tem esse problema com a mulher que envelhece, que é um absurdo. Mas enfim, sendo homem, a gente vai se enquadrando com o tempo, porque vai ter um personagem que é mais velho, tem um personagem que vai entrar dentro do seu perfil. Então, a minha visão é continuar estudando e continuar trabalhando na área, porque eu faço o meu horário junto com a escola, mas a minha primeira profissão é ator, entende? Cara, o que me motiva é porque eu faço o que eu gosto, entendeu? Dos dois lados eu faço o que eu gosto. E eu vou te falar, vou ser bem franco com você, fazer o que eu gosto na área de pedagogia foi uma surpresa, porque a parte teórica eu gostava na faculdade. E aí quando eu vi que eu percebi que eu podia auxiliar as pessoas com a parte prática da vida delas, da criança, do adolescente, isso também me deu satisfação. Ou seja, é cansativo, mas como é prazeroso, então para mim vale a pena. Cara, eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz porque eu trabalho com pedagogia, né, num sonho que eu tenho de poder estar ajudando alguém a desenvolver alguma coisa. Isso para mim é muito importante, né? Às vezes chega no final do ano e tem uma criança que errou o texto e que não conseguiu se expressar de forma artisticamente, digamos assim, tecnicamente perfeita, mas ela tinha um problema sério de comunicação. Ela não conseguia conversar com outras crianças. Então ela subiu no palco e apresentou para 200 pessoas. E aí eu sei que para ela foi muito difícil para fazer aquilo. Então aquilo me dá uma satisfação pessoal que é incrível. E a questão da arte é aquilo que eu falei para você. Quando você é ator, eu acho que você não escolhe isso te escolhe. Então a satisfação que eu tenho de poder viver outras vidas, viajar por outros mundos e ser várias coisas através da atuação é uma outra satisfação também que eu sinceramente não tenho como pontuar, porque é muito grandioso, é muito bom. Haja disposição para administrar tão bem dois negócios, não é mesmo? E para você que quer também empreender em dois segmentos no mercado, hoje nós vamos conversar com o Ivo Neves, especialista em gerenciamento de projetos pela FGV e psicologia da saúde ocupacional pela USP, que vai nos dar aí muitas dicas para começar muito bem o seu negócio. Mas é depois do intervalo, não saia daí, eu já volto. Estamos de volta e agora vamos conversar com o Ivo Neves, especialista em gerenciamento de projetos pela FGV e psicologia da saúde ocupacional pela USP. Seja muito bem-vindo, Ivo. Olá, Camila. Olá, ouvintes. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso ter você hoje aqui com a gente para esclarecer melhor como é trabalhar em dois segmentos. Ivo, desde cedo o Gabriel esteve aí inserido no universo da arte cênica e quando adulto continuou exercendo a área para pagar as faculdades de pedagogia, né? Outra profissão que ele ama também. Com o sonho de empreender, ele resolveu abrir um negócio que unisse o útil ao agradável. Podemos perceber que ele é um empreendedor persistente e criativo? O que você acha? Sem dúvida, Camila. A trajetória do Gabriel é interessante, é vivida por muitos brasileiros, né? O brasileiro ele é um povo que tem muita energia e tem muitos sonhos. Empreender é uma jornada, não é tão fácil, né? Precisa ter muita perseverança, muito estudo, muita dedicação. A jornada do Gabriel é muito bonita e ele, naturalmente, né, depois, né, dessa história CLT, decidiu empreender. Claro, né, que ele vai precisar organizar bem o seu tempo, é o que a gente vai conversar um pouco aqui, para conseguir executar bem essas duas profissões, essas duas entregas dele. Mas o importante é que ele siga e é muito bonito, né, ver que tem profissionais assim no Brasil que se dedicam a fazer bem feito, né, duas atividades e tem essa disposição.
Sim, e o Gabriel trouxe uma proposta aí de escola de teatro com o viés do conhecimento e saber artístico, mas também oferecendo métodos que levem aí o entendimento da inteligência emocional para crianças. Além de ser uma ideia muito criativa, ele também trouxe inovação para a arte cênica, podemos dizer assim? Sem dúvida, Camila. E primeiro que o trabalho dele tem um aspecto social muito bonito e está trazendo, né, essa parte, né, que é da arte para crianças e jovens, né? É muito importante a gente entender que um profissional que faz isso tem uma relevância não só profissional, mas também social. Muito bonito, né, o trabalho dele e essa jornada que ele decidiu, né, conduzir. Nesse caso, Ivo, o empreendedor trabalha como educador no fomento do indivíduo para o crescimento pessoal e social. Qual que é o impacto positivo, o empreendimento, né, para oferecer socialmente? Já que você começou a falar sobre esse assunto, né, do trabalho social, qual o impacto que isso pode trazer para o empreendimento? Olha, o empreendedor que não só trabalha uma empresa com a busca, né, de um negócio, né, de performar uma entrega, performar um trabalho, ele também, muitos trabalhos têm uma interface, né, tem uma interseção social. Quando o empreendedor decide seguir com uma empresa e essa empresa tem um reflexo social, isso para a nossa sociedade é de muita relevância, ela é de muita importância, né? A gente tem que entender que uma empresa tem esse impacto, não só na contratação de outros profissionais, você dá um emprego, dá um trabalho para uma pessoa, mas entender que você pode também expandir isso na sociedade. E esse projeto do Gabriel, ele é fantástico, porque ele tem um impacto não só no empreendedorismo, mas também na sociedade. Sim, com certeza. E além do trabalho na escola, ele ainda atua como ator em uma peça de teatro. Assim como o Gabriel, né, existem milhões de pessoas no Brasil que aliam uma dupla ou às vezes tripla jornada. Como fazer para organizar esse tempo para colocar em prática mais uma função empreendedora? Difícil, né, Ivo? Olha, não é fácil, Camila, né? As pessoas, elas precisam ter uma boa gestão de agenda. Eu falo que produtividade é você saber muito bem quanto tempo demora para você fazer uma atividade, como é que você coloca isso na sua agenda, trabalhando prioridade. Tem situações que são urgentes, tem situações, né, atividades que são importantes e outras triviais. A habilidade é você conseguir colocar isso dentro de uma gestão de agenda, e não só a curto prazo, mas a longo prazo. Eu não tenho dúvida que o Gabriel ele faz isso muito bem, para poder executar essas duas atividades, né, de forma bem feita. Mas o desafio do empresário é conciliar todas essas atividades, inclusive com bom sono, né, dormindo bem, tendo boa atividade física, se alimentando bem. Imagina que isso tudo leva aí exige, né, do profissional que ele tenha uma conduta de boa gestão de agenda, prioridade e de tempo. Sim, com bom planejamento, como você bem explicou, é possível aí administrar bem essa gestão do tempo, né? E pelo que a gente percebeu, Ivo, o Gabriel ele adora ensinar e estudar. O gosto dele pelo estudo é um grande exemplo para os empreendedores que estão nos assistindo agora, já que é de suma importância estudar sobre os seus ramos, para aprimorar, né, os negócios, estar sempre ali se atualizando, é importante? Camila, sem dúvida, né? O empreendedor ele já tem o desafio de manter o seu negócio ativo, né? De estudar mercados, vender melhor o seu produto ou o seu serviço. O estudo sempre enriquece. Falamos muito aqui na empresa, na SG4, que o estudo ele traz uma escolha melhor. Um profissional que estuda mais, ele vai com certeza ter uma gestão, né, da empresa dele melhor, uma organização, gestão de tempo, melhor gestão financeira, vai ensinar mais os seus trabalhadores, as pessoas que estão com ele ali naquela jornada. Então, estudar fortalece, né, aumenta a musculatura, né, de um empreendedor na decisão que ele tem ali da empresa dele, nas decisões diárias. Ele vai com certeza fazer escolhas melhores. Sim, no teatro, o Gabriel ele tem um grupo de improviso com atores e lá ele exerce 3 funções, né? De ator, diretor e produtor. Como é possível ser aí um bom gestor e administrar bem 3 funções ao mesmo tempo? Olha, Camila, com certeza o Gabriel e outros empreendedores do Brasil têm esse desafio e o que é interessante, ele deve, obviamente, fazer isso de uma forma muito bem feita, porque ele está progredindo, ele está crescendo, mas ele vai, e eu dei uma dica aqui, né? É interessante que ele desenvolva isso com a boa gestão de tempo e agenda. Não tem jeito você conseguir executar tudo isso sem uma boa programação e um bom planejamento. Aí, falando um pouco dessa
dessa etapa do trabalho, né? Nós brasileiros precisamos planejar mais. Isso é uma questão que eu falo muito aqui. Quando você planeja bem, toda a situação que você vai desenvolver depois, ela sai mais bem feita. Essa fase de planejamento ela é fundamental, a gente precisa investir mais nisso. Eu não tenho dúvida que ele, com certeza, para executar essas 3 grandes funções e 3 grandes papéis dentro da empresa dele, aí do teatro, ele faz uma boa gestão de planejamento. Ele sabe quanto tempo ele vai executar cada atividade, como ele vai fazer, com quem que ele vai interagir e, com certeza, isso sai de uma forma bem feita. Então, o planejamento é fundamental para que isso ocorra bem. Sim, e a gestão do tempo é o X da questão aí para muita gente, né? Não apenas para os empreendedores. Aí eu te pergunto, Ivo, como gerir melhor o tempo? Tem aplicativos ou algum método que pode ajudar os empreendedores nesse sentido? Olha, Camila e ouvintes, eu falo que existem diversos métodos, existem softwares que ajudam você, existem aplicativos, existem programas livres na internet ou até uma boa agenda de papel. O importante é que a pessoa escolha a ferramenta que melhor se adequa ali no seu dia a dia. Eu não sou tem que ir para a tecnologia. A tecnologia ajuda muito, né? Você ter dentro do celular, uma agenda no computador, mas se você tem um papel e que funciona bem, você está no bom caminho. Então o importante é você adotar um método que te ajude nessa gestão e que você tenha disciplina, porque uma boa gestão de tempo está baseado, obviamente, na rotina e na disciplina de você conduzir bem aquela atividade. Então, escolha a que melhor se adequa a você. Pode ser uma boa agenda de papel, pode ser um software muito requintado, muito refinado, mas o importante é que você adote e siga de forma disciplinada a sua gestão de tempo. Ótima dica, Ivo. Agora, outra questão que aí atrapalha, né, que muitos empreendedores têm dúvidas, principalmente aqueles que têm mais de um negócio, como separar os orçamentos das empresas? Ótimo, olha, você falou um ponto aqui que é muito importante, Camila, que o empreendedor, primeiro, ele precisa separar bem pessoa física e jurídica. Isso aí é fundamental. Isso vai ter uma governança melhor na sua empresa. Que seja só ele, sozinho, mas ele tem que ter lá, trabalhar o seu CNPJ, a sua conta pessoa jurídica de uma forma separada da física, tirando seus honorários, tirando a sua remuneração dali. Esse é o primeiro ponto. Depois, separar a vida do empreendedor da sua vida também pessoal. Isso é muito importante. É importante que o empreendedor também tenha uma vida em família, com os amigos, que ele faça atividade física. Essas separações que a gente está discutindo aqui vai deixar ele, primeiro, mais feliz, ele vai ter mais tempo para aproveitar a vida e ele ter um prazer ali do outro lado, fora do trabalho, e também vai executar melhor a sua atividade profissional. Então, separar é importante. Separar gestão, separar tempo, separar a vida profissional da pessoal. É claro que isso é difícil, é um desafio. Eu também sou empreendedor, eu também tenho uma empresa, a gente tem 100 profissionais aqui na empresa, e eu também tenho família. Então a gente busca aqui na governança da empresa trabalhar de uma forma separada e, obviamente, para fazer os dois lados bem feitos, né? Isso aí, você ainda lembrou bem, ainda tem o pessoal, né, que tem que ser separado ali da empresa, não pode misturar tudo. Em questões ainda de organização financeira, né, para manter uma escola e ter recursos para produzir uma peça de teatro sem apoio financeiro do Estado, requer realmente muita organização da parte do Gabriel, né? Tem alguma dica para que ele consiga se planejar de forma consciente e eficaz, Ivo? Claro, Camila, eu normalmente, primeira recomendação, é importante que ele tenha uma boa gestão financeira, que ele tenha ali as entradas, as saídas, um fluxo de caixa bem desenhado. A gente tem instituições brasileiras que podem apoiá-lo também, e muitos cursos que apoiam, então tem uma boa gestão financeira ali. Aí tem outro ponto que é também a parte de formação de preço. É importante que ele saiba formar bem o preço da venda dele, do serviço dele, que no caso ele desenvolve um serviço. Isso é muito importante também para o empreendedor. E quando o empreendedor necessita ali de um investimento, ele precisa de um fluxo financeiro alavancado para o negócio dele, que ele faça isso bem feito, coloque isso dentro de uma escala de pagamento, para que isso também não atrapalhe o orçamento do mês dele e ele entre no negativo. Então é importante que ele saiba administrar bem essa jornada financeira da empresa, entendendo desde a sua formação de preço até todos os pagamentos de fornecedores, de colaboradores, de impostos,
e a retirada dele também. Isso tudo feito de uma boa planilha, não precisa nenhum requinte de softwares aí, o importante é ele, como eu falei, disciplina também na parte financeira. E ele, se ele necessitar de investimento ou financiamento de um processo para alavancar o negócio dele, que ele faça isso de uma forma bem organizada, obviamente para não atrapalhar o caixa dele a longo prazo. Tá certo. Ivo Neves, eu quero agradecer muito a sua participação hoje no Empreender em Dose Dupla com a gente e por todas as dicas que você deu para os nossos telespectadores, viu? Muito obrigada. Obrigado a você, Camila. Empreender é um desafio, é uma aventura fantástica. Eu desejo ao Gabriel boa sorte, a todos os empreendedores que assistem aqui o canal, que também tenham muito sucesso na sua jornada. É isso aí, a gente também deseja boa sorte para todos os empreendedores que têm aí dupla, tripla jornada. Espero que a história do Gabriel tenha te inspirado hoje, viu? E eu te espero no próximo Empreender em Dose Dupla. Até lá!